Antes de mais nada, deixaremos bem claro, a Gurgel jamais foi sabotada pelas grandes multinacionais, dado que não representava qualquer risco para esses fabricantes. Por muitos anos, o governo brasileiro estimulou o desenvolvimento da Gurgel, tanto com financiamentos quanto com incentivos fiscais, ou comprando seus carros. O BNDES só fechou a torneira quando a empresa estava por quebrar e seus novos planos não eram mais sustentáveis. É sempre válido relembrar esses dois pontos para não alimentar teorias da conspiração que entopem as caixas de comentário de qualquer vídeo sobre a marca Gurgel. Mas isso não tirou o brilho do engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, um gênio que pensava muito adiante do seu tempo, com décadas de antecedência. O pioneirismo era tamanho que muitos dos sonhos de Gurgel esbarravam na realidade tecnológica e econômica da época. As ideias haviam, mas o problema era como executá-las. E aqui chegamos ao ponto central desse vídeo: os elétricos Itaipu, que começaram a ser desenvolvidos na primeira crise do petróleo, em 1973. Os carros elétricos experimentaram sucesso no alvorecer do automóvel, mas sumiram quando foi inventado o motor de arranque para os modelos a combustão, em 1911. Um salto no tempo e chegamos em meados da década de 60, quando os elétricos voltaram à pauta, agora por causa da poluição nas grandes cidades. Isso estimulou o surgimento de veículos experimentais como o MC Amitron e o Ford Comuta, ambos em 1967. O GM XP 512E e o Toyota X2 em 69, que eram pequenos em tamanho, no desempenho e na autonomia. Esses carrinhos não passavam da fase de protótipo. Em 1973, Estados Árabes, membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, reduziram drasticamente o fornecimento de barris aos países ocidentais que apoiavam Israel na guerra do Yom Kippur, que tratava contra o Egito e a Síria. O embargo durou 6 meses, e o período em que o preço do petróleo quadruplicou. Nessa época, o modelo elétrico chegou ao estado de produção, o City Car, que era feito na Flórida pela Sebring Vanguard. O modelo tinha uma carroceria bem pequena, de 2,43 metros de comprimento e 1,40 de largura, com linhas retas e silhueta em forma de trapézio. Sua versão inicial trazia um motor de apenas 1,9 kW, que dá cerca de 2,5 cavalos. A autonomia era pequena, cerca de 60 km, e a máxima chegava a 50 km por hora. Mesmo assim, não foram produzidos nem 1.500 unidades, que foi fabricado em 74 e 79. Daí a companhia Commuter Vehicles assumiu a produção, com mais 2.144 unidades até 1982. Foi nesse clima de crise do petróleo que, em janeiro de 1974, a Gurgel Veículos, fabricante até então do Jeep Chavante com motor de Volkswagen A, mostrou o protótipo não operacional do TU elétrico. Seria um modelo urbano, pensado para cidades de médio porte, como a paulista Rio Claro, de 100.000 habitantes, onde logo seria inaugurada a nova sede da Gurgel. Mais do que apenas um carro elétrico, o projeto previa também a criação de uma rede de recarga, com incentivo à iniciativa da Prefeitura de Rio Claro, que iria fornecer pontos exclusivos para estacionamento, com energia fornecidas pelas centrais elétricas do estado de São Paulo, até então a CESP. A imprensa da época anunciou o protótipo como um veículo livre de poluição sonora e ambiental, e poderá desencadear uma nova era no sistema de transportes urbanos. Para João Amaral Gurgel, a necessidade de carros elétricos em qualquer parte do mundo era irreversível, independente da matriz energética de cada país. Em agosto de 1974, foi mostrado o primeiro protótipo Itaipu, com carroceria de madeira e sem teto. Visualmente era bem distintivo do TU elétrico. Seu nome homenageava a hidrelétrica que logo começaria a ser construída, em Foz do Iguaçu. Segundo a Gurgel, o modelo teria o dobro da vida útil de um carro médio comum, a um custo 80% inferior por quilômetro rodado. A estreia no Salão do Automóvel, em novembro de 1974, teve direito à visita do presidente Ernesto Geisel ao estande da Gurgel. Pelo cronograma, a produção em série começaria em 1975. O Itaipu E150, exposto, já tinha o que, teoricamente, seria sua forma definitiva. A carroceria retilínea, em forma de trapézio, que lembrava muito a do City Car.
então recém-lançado nos Estados Unidos. Tanto a carroceria quanto o chassi eram feitos com estruturas tubulares de aço, cobertas com fibra de vidro. O carro em si pesava apenas 460 kg, mas os pacotes de bateria pesavam mais de 320, que daria um total de 780 kg. As medidas eram semelhantes à do City Car, 2,65 metros de comprimento por 1,40 de largura, com um espaço para motorista e passageiro. Para mover o Gurgel, haviam baterias de chumbo ácido de 12 volts, como usado nos carros convencionais. Cada Itaipu levava 10 dessas baterias ligadas em série, 3 na frente, 2 no meio e mais 5 atrás. E havia uma bateria de 12 volts para acionar os faróis, lanternas e limpadores. O motor era derivado de um francês, de 120 volts e apenas 3,2 kW, 4,3 cavalos. Ficava sobre o carro em posição central, ligado a um diferencial que tracionava as rodas traseiras. Segundo o fabricante, a máxima seria de 60 km por hora, com algo entre 50 e 60 km de autonomia. Chegamos ao fim de 75, quando a Gurgel finalmente havia concluído sua mudança para Rio Claro. O plano de ampliar a produção do jipinho Chavante para 300 unidades por mês recebeu financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e é preciso atender à forte demanda interna e também externa de países da América do Sul. Por outro lado, nem o Ministério dos Transportes e nem o das Minas de Energia se sensibilizaram com a proposta do carro elétrico. Para viabilizar economicamente a produção de Itaipu, o engenheiro Gurgel pleiteou ao governo um investimento a fundo perdido para o desenvolvimento da experiência prática em Rio Claro, com uma pequena frota de carros pré-série. Para um segundo estágio, pedia financiamentos especiais para a compra de elétricos, redução na alíquota de IPI, que então era de 24%, isenção de pagamento da taxa rodoviária única, que era o IPVA da época, e era uma ideia do empresário que a energia elétrica tivesse seu preço reduzido, fora dos horários de pico, algo que não ocorria na época. A anunciada produção em série do Itaipu não começou. A companhia já havia investido em muito capital no projeto e agora evitava estipular um prazo para o início da fabricação. Em 1968 e 1973, o governo militar havia promovido o dito milagre econômico, às custas de um enorme endividamento internacional. Com o choque do petróleo em 1973, o ritmo do crescimento do país despencou e a dívida em dólares se multiplicou. Era preciso reduzir a dependência do combustível importado, e para o Gurgel, os elétricos eram a solução. Há 50 anos, o engenheiro já previa um dia as baterias de chumbo seriam substituídas por outras com mais densidade energética, que permitiam aumentar em 500% a autonomia. Ou seja, em vez de percorrer apenas 60 km, o seu Itaipu poderia rodar 360 km entre as recargas. Abre aspas, esse é o mercado em que podemos abrir na dianteira, em igualdade de condições com outros competidores, fecha aspas. Disse em entrevista João Amaral Gurgel, que poderia imaginar que, 40 anos depois, essa seria a estratégia adotada pela China com seus carros. Com seu potencial hidrelétrico, o Brasil é um dos países mais qualificados a usar veículos elétricos em larga escala, com excelentes perspectivas de desenvolver sua própria tecnologia no setor a disputar por uma boa fatia no mercado internacional, desses que serão os veículos no futuro. Agora cabe ao país decidir se aceita essa chance, citou o engenheiro. Mas faltava solucionar questões básicas. As baterias de íon lítio ainda não tinham sido inventadas e o jeito era usar um pacotão com muitas e pesadíssimas baterias de chumbo ácido de 12 volts, cuja carga baixava rapidamente, e quem pagaria o mesmo valor em um Fusca 0 km por um carro de transporte individual, com 60 km de autonomia. Além disso, a máxima de 60 km por hora limitava seu uso nas zonas urbanas de cidades tranquilas e com relevo plano. Quem iria se aventurar com um modelo no trânsito desse no Rio de Janeiro ou de São Paulo? Em 1977, o projeto inicial do Itaipu foi engavetado. O Ministério das Minas e Energia vetou o fornecimento de eletricidade para a rede de recarga, que seria implantada pela Prefeitura de Rio Claro. O interesse do governo Geisel na época era estruturar e fortalecer o Proálcool, um programa nacional do combustível álcool. Assim, a produção do mini carro elétrico ficou restrita a alguns protótipos que sequer podiam ser licenciados normalmente, pois a burocracia federal não sabia como enquadrá-los. O jeito era usar a placa de experiência ao contar com o beneplácito das autoridades locais.
Mesmo assim, Gurgel continuava a sonhar com o projeto de cidades elétricas. Comunidade modelo com produção em torno de 100 mil habitantes, poluição sonora e ambiental reduzidos ao mínimo, e que não dependia do petróleo como combustível. Em 1979, a revolução no Irã provocou uma segunda crise nos combustíveis. Os preços da gasolina dispararam e a economia brasileira começou a afundar de vez, levando junto o poder de compra da população. O país ainda dependia fortemente do petróleo importado, e cada sexta-feira formavam-se enormes filas nos postos de combustíveis. Estávamos no governo de João Figueiredo, último general presidente do país, e o projeto Gurgel Elétrico voltou a despertar a atenção. O foco agora era um veículo comercial para levar até 400 quilos. A ideia do minicarro para transporte pessoal persistia, mas em segundo plano. Na época, a Gurgel fazia enorme sucesso com o Jeepinho X12, os utilitários X15 e G15, todos com motor Volkswagen refrigerados a ar. E a única coisa das fabricantes genuinamente brasileiras a dar lucro, diferentemente do que acontecia com a Puma e a Lafer, por exemplo, que eram bem mais nichadas. O que entrava de dinheiro da venda dos modelos a combustão era usado na construção de uma fábrica exclusiva para os elétricos, que teria cerca de 200 empregados. A cerimônia da pedra fundamental foi realizada em julho de 1980, prevista iniciar a produção em 1981, com ou sem o apoio do governo. O modelo era o Itaipu E400, projetado para o serviço de público de manutenção de redes elétricas telefônicas, mas também poderia ser comprado por empresas privadas, como veículo de entrega. O empresário calculava haver demanda para 50 ou 60 carros elétricos por mês. O apoio do governo federal veio por meio de um decreto que reduziu a zero IPI para os veículos elétricos, uma tentativa de deixar os preços mais competitivos. As encomendas feitas por estatais também ajudariam na primeira fase da produção. O ICMS, contudo, não teve alívio, nem o valor do licenciamento anual, que continuou o mesmo dos modelos a gasolina. Conforme prometido, em junho de 1981, começou a funcionar a primeira linha de produção do Itaipu E400, o primeiro veículo elétrico brasileiro fabricado em série e comercializado novamente. O exemplar número 1 foi embarcado para Brasília e apresentado por Gurgel ao presidente Figueiredo, que deu uma voltinha com o furgão em torno do Palácio do Planalto, antes de entregá-lo à Telebrás. Estatais como a Telerge, a Telesp, CESP, Banespa e órgãos como a Receita Federal compraram seus E400. Entre as empresas privadas, a fábrica de cigarros Souza Cruz foi a que mais aderiu à ideia, incorporando 7 Itaipus à sua frota. O Itaipu E400 usava um motor elétrico nacional fornecido pela indústria Vilares, que tinha uma divisão de elevadores e escadas rolantes. Era um modesto 10 kW de potência, que davam cerca de 13,5 cavalos, para levar um veículo que pesava 1,4 toneladas, fora sua carga útil de 400 kg. Segundo a fabricante, a velocidade máxima do E400 era de 60 km por hora. Na prática, havendo uma reta longa o suficiente, podia chegar até uns 80. O furgão trazia duas enormes baterias de chumbo ácido, originalmente usadas em empilhadeira, com 40 watts cada. Sua recarga total levava 8 horas, com consumo médio de 36 kWh a cada 100 km. Mesmo assim, os frotistas elogiavam a economia na operação dos Itaipu e gastavam energia elétrica, o equivalente a 30% do custo por quilômetro de modelos a gasolina, ou 38% se comparados a modelos a álcool. Por outro lado, as baterias de chumbo, na melhor das hipóteses, só aguentavam 800 ciclos de recarga, que fazendo a conta básica, 800 ciclos vezes 80 km de autonomia daria 64 mil km, e a sua reposição era cara, representando 25% do valor do carro. Depois do furgão, vieram a picape e uma van para passageiros. Em meados de 1983, os E400 foram substituídos pelos E500, com 120 km de autonomia e 500 kg de capacidade de carga. Nessa altura, a Gurgel já imaginava uma rede de eletropostos, onde os pacotes de bateria seriam trocados em poucos minutos, permitindo que os Itaipu fossem mais longe. Na dura recessão do fim do regime militar, que provocou uma crise sem precedentes na indústria automobilística brasileira, as vendas da Gurgel totais haviam caído de 2.000 unidades em 1980 para 1.100 unidades em 83. Ainda assim, a empresa continuava a dar lucro, mas graças a seus jipes com motor a combustão. Ainda em 84, a produção do Itaipu foi interrompida. Apesar de os elétricos terem continuado na tabela de preços até o início de 87,
Entre os E400 e E500 foram fabricadas apenas 86 unidades, quase todas para frotas. Tanto a carroceria quanto o chassi do utilitário foram mantidos em produção por mais algum tempo na Gurgel, no G800, com motor Volkswagen refrigerado a ar. Aliás, muitos Itaipu de segunda mão acabaram sendo convertidos para gasolina ou álcool. O engenheiro Gurgel ainda insistiu com os elétricos. Estudava superar o ponto fraco desses modelos, fabricando uma bateria chamada Tetrapolar, em formato cilíndrico e recarga mais rápida, mais leve e com maior densidade energética. Também fez o protótipo Itaipu E250, uma picapezinha elétrica baseada no minicarro urbano de luxo Chefe. Mesmo assim, antes de lançar o E400, o Gurgel já havia anunciado um projeto de um carro híbrido, com motor a álcool e outro elétrico. Lembrando que estamos falando de 1980, 17 anos antes do primeiro lançamento do carro híbrido em massa, o Toyota Prius. E em 1982, o empresário voltou a falar em um híbrido, chamado de Electrocon. O modelo seria capaz de rodar 40 km com 1 litro de gasolina. Mas em 87, sua obsessão já estava voltada para outro modelo. O projeto popular com motor a combustão era o carro econômico nacional, que a atenção chamava Senna, que logo depois seria rebatizado para o Gurgel 280 e finalmente BR-800. E os Itaipu foram esquecidos de vez. O que teria sido da Gurgel se existissem baterias melhores na época do Itaipu? Será que o BR-800 teria existido? Os brasileiros teriam aderido aos elétricos? Será que faríamos frente aos gigantes chineses e europeus? Ou simplesmente a Gurgel teria sido comprada por alguma multinacional? E ficam essas perguntas hipotéticas para que os nossos inscritos respondam. O fato é que chegamos ao futuro imaginado pelo engenheiro nos anos 70 e 80. Imagine tudo o que ele poderia inventar com a tecnologia de hoje. O carro elétrico vai substituir ou pode substituir o automóvel convencional? Em grande parte, sim. Na parte de transportes urbanos, ele será um grande substituto do automóvel convencional.